Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast. Estou falando do Ministério Batista Cristo é a Vida do Rio Grande do Sul e queremos lhe desejar sempre muito boas-vindas, porque como é bom, a gente hoje tem um público fidelizado, que está sempre assistindo, comentando com a gente, esse é o objetivo que a gente quer isso, essa comunhão, essa interação, poder trazer conteúdos que realmente possam melhorar a vida de cada um de vocês. Por isso, se inscreve no canal, curte, dá um likezinho aí para nós, compartilha conteúdo no final se você acha que ele é importante para alguém também, Isso vai ajudar o canal a levar mais longe ainda, esse conteúdo e que mais pessoas possam entender, ter conhecimento, até mesmo para fazer suas escolhas. Bem, a gente fez meio que uma pausa no meio dos nossos assuntos. Nós vínhamos falando sobre reencarnação, suicídio, em função de que a importância que a igreja tem dentro da sociedade para que possa desviar algumas pessoas dos seus propósitos enganados, As pessoas estão enganadas com os propósitos às vezes. E a igreja entra assim com essa posição, com essa função de trazer conhecimento para que a pessoa possa tomar melhores decisões. E aí a gente deu uma pausa, porque a gente teve as eleições, depois a gente teve pós-eleições, e a gente falou um pouquinho sobre essa questão política com o apóstolo Neuci Rorato. Mas quero primeiro dar então boas-vindas. Bom dia, apóstolo, tudo bom? Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos que nos seguem, que nos assistem, que cada um tenha um lindo dia e que cada expediente desses possa somar um pouquinho no seu armazém de conhecimento. Ah, que joia, Então, aí a gente deu a pausa porque a gente falou sobre política, Porque era o que estava no momento, assim, era política. Agora a gente baixou um pouquinho, Já estamos aí mais que o meio de outubro e retomamos, nossas falas que são importantes também, não diferente de política, obviamente, Porque todos nós somos seres políticos o dia todo, o tempo todo, nós precisamos o exercício da política, Mas nós queremos voltar a alguns assuntos, A gente falou sobre suicídio, porque o mês de setembro foi o mês onde Setembro Amarelo, que falou sobre suicídio, e então trouxemos algumas questões sobre essa questão do livre-arbítrio, da maldição hereditária, Falamos também sobre o que a gente pode fazer para se destruir, Nós mesmos, como seres humanos, podemos nos autodestruir por falta de conhecimento, por falta de gerenciamento das nossas emoções. Então, de repente, quando a gente vê nosso pensamento, nosso sofisma mental, ele vai te trazendo assim algumas sugestões, e se tu não tiver um espírito firme, se tu não tiveres orientação, se tu não tiveres o exercício da fé, porque o exercício da fé e esse relacionamento com Deus é que vão te colocar em uma outra posição, em uma outra situação. Então, pastor, vamos retomar o assunto de igreja, Até que ponto uma igreja pode fazer diferença na vida de uma pessoa? Muito. A igreja é aquela que cuida de uma área da sua vida. Nossa vida é tridimensional: vida espiritual, vida social e vida material. Mas justamente é através da igreja que nós cuidamos do nosso espírito, da nossa vida espiritual, que tem toda a influência e governo sobre as demais áreas da vida, sobre as emoções, sobre a mente, sobre a saúde, porque existe dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, material. E a igreja ajuda a pessoa a entender isso aí. Por exemplo, eu me curei
me libertei, eu fui liberto depois que me encontrei com Cristo. Eu tinha uma religião, mas eu não tinha Cristo. E eu estava morrendo de medo de morrer. Eu tinha uma natureza tenho ela, mas sob governo agora. Mas antes eu não tinha governo sobre a minha natureza, sobre os meus instintos. Eu não tinha autogoverno sobre os problemas não resolvidos da minha infância. E quando me encontrei com Cristo e comecei a me envolver na igreja, isso foi muito saudável, porque eu fui criando uma substituição. Antes, que eu não tinha compromisso com a igreja, eu tinha um grupo da minha idade que saía só para fazer o que não era bom. Mas quando fui acolhido por uma igreja e que Cristo começou a fazer parte da minha vida, mudou. Eu fui criando as substituições. E nós temos muitos exemplos atuais. Hoje, ainda ontem, trazia a lembrança de famílias que estavam bem quando estavam aqui e não sei por que causa resolveram tomar outro rumo. E hoje eu fico sabendo da desgraça, dos problemas e da situação difícil que estão vivendo. Então a igreja, ela é um teto espiritual. A igreja tem uma importância para o ser humano, como uma embaixada tem importância para o país do qual ela é a porta. A embaixada dos Estados Unidos é a porta para você conhecer o país e poder se preparar para ir para lá. Deus nos criou com existência eterna. Deus nos criou com eternidade. O tempo da vida terrena é um tempo de preparo para essa eternidade. E a igreja é como que uma embaixada dos céus aqui na terra. Então a igreja tem a sua importância, mas quero vos dizer, eu vivi 20 anos dentro de uma igreja e quando estava comemorando ou completando uns 20 anos, eu tive que sair dela, porque a igreja que eu vivi 20 anos não tinha espaço para toda a família. Não tinha espaço para os meus filhos. E aí? Os pais recebem como herança, vindo da parte do Senhor, os filhos. Mas a igreja que acolhe aquela família deve se preocupar em acolher, criar espaço, preparar alguém para dar a assistência. E se a igreja não traz um bom ensino para os pais nem sequer se preocupam com a formação de fé de seus filhos. Então a igreja, ela nos prepara para a vida e vida eterna, porque ela cuida do nosso espírito. O nosso espírito é imortal, é eterno. E quando o nosso espírito está ressurreto e se relaciona com Deus, nós dominamos desejos, dominamos emoções, domamos o nosso instinto e temos autogoverno. Que hoje tem uma linha sendo desenvolvida aí, tá? Que muitos nem usam Deus, mas isso são princípios de Deus que estão ensinando inteligência emocional. Domínio próprio. A gente aprende com Deus na igreja, pois a igreja está na terra, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito de Deus está nela, e é o Espírito de Deus que frutifica, se relacionando com o nosso espírito, que nós desenvolvemos virtudes, capacidades,
vocações e o preparo para a vida. Existe assim algumas controvérsias aí sobre essas questões de igreja, né, pastor? Por exemplo, alguns dizem que igreja não é prédio, né? Igreja não é o prédio, igreja somos nós, e aí a gente não precisa ir para a igreja porque a igreja não é prédio. Enfim, né? E aí a gente está falando sobre essa questão de igreja, o senhor citou aí seu exemplo, né, de ficou 20 anos numa igreja, mas se esclarecer essa questão, né, a igreja, corpo de Cristo aqui na Terra, que congrega em um prédio, ou uma casa, ou uma garagem, não importa, né? Então acho que é importante a gente esclarecer isso para a audiência, porque tem muita gente, pastor, que não vai na igreja pelo mau testemunho da própria igreja, no sentido físico, identidade, né? Identidade. Então, é passível, vamos dizer assim, ó, é passível dizer que a igreja física, ela é muito o seu pastor? Geralmente, sim. Geralmente, diz a própria palavra, já lá desde o tempo da lei, que assim como é o sacerdote, é o povo. Mas também diz naquele tempo, quando o povo de Israel se corrompeu, como era o povo, o sacerdote se tornou. Tem esses dois lados. Tem pastores que influenciam a congregação, a comunidade, o rebanho que ele pastoreia, mas tem pastores que é influenciado. Isso é uma coisa que se diferencia. Por isso que há diferenças de igrejas e igrejas. Tem quem segue a verdade e tem quem pega só o que interessa da verdade e que interessa no momento. Quero dizer que todo o preparo para o futuro, no momento, é um trabalho, é uma dedicação, é uma busca, é um aprendizado que só se vai se beneficiar lá no fundo. Assim como é a lei da semeadura. Eu fico olhando quando ando por aí, vejo as grandes lavouras, que fico calculando, porque eu sou muito logístico. Eu já vejo, mas que investimentos estão fazendo? Alto investimento. Isso é atitude de fé. Estão investindo, preparando uma terra, largando a semente, e aí ficam na esperança de que chova para vir o fruto. No tempo certo. No tempo certo. A quantidade certa. Exatamente. E agora, com respeito ao seu futuro espiritual. Eu sei que muitos só pensam num futuro do corpo, de esnobe, de conquistas, de aquisições. E o futuro da sua alma e a sua vida após túmulo. O que você tem feito? Qual é o preparo que você tem? Hoje, qualquer morte que aconteça aí de um ser humano desestabiliza, desestrutura, causa um pânico, um medo e até levam a criar medidas drásticas para evitar. Mas a morte é certa. Está ordenado a todos. Mas nós temos que estar preparados para uma vida que vai continuar. E a igreja é a família da fé. A verdadeira família que você vai viver eternamente junto não é a sua biológica, não. É a família da fé. Então, se você quer se preparar para uma vida e vida eterna, a igreja é a embaixada dos céus aqui na terra. Mas o diabo, sabendo que ele queimando a imagem de igreja, ele ganha adeptos para ele, ganha eleitores para ele. Então por isso que o diabo usa pessoas falarem mal de igreja, mas são tão mentes bloqueadas, que é uma coisa interessante. A igreja recebe você como você está. Ela não classifica, você não pode. Não tem espaço. Não. A igreja recebe a todos que querem se preparar para o céu. Assim como os hospitais
recebem todos aqueles que estão doentes, e até mesmo aqueles todos que vão, nem todos saem de lá saudáveis. Uns conseguem se recuperar, outros não. Assim é a igreja também. As pessoas vêm viciadas, vêm problemáticas, vêm quebradas, vêm destruídas, e uns conseguem se curar, e outros, de medo do inferno, mesmo com problemas, continuam na igreja. E aí as pessoas de fora julgam a igreja por aqueles que não conseguiram se superar. Mas quero vos dizer, o reino de Deus é para inteligente, porque Deus trata e Deus trabalha na individualidade. Nós temos aqui uma comunidade com uma média de 3.000 membros, e nós vemos aqui a heterogeneia de resultados. Cada um tem os resultados do que pratica, do ensino que recebe. Cada um que vai para o hospital e é medicado, diagnosticado, a cura dele também é na proporção da maneira que ele aplica certo as dosagens, o acompanhamento e o tratamento. A nossa vida é tridimensional. Na sua vida material também os resultados para você é na medida que você aplica a sua inteligência, sua sabedoria, sua dedicação, seu esforço. A vida não dá, a vida devolve. E devolve multiplicado daquilo que a gente faz. Do bem, vem muita bênção. Do mal, vem muita complicação. Agora eu falo com os feridos em nome de Deus. Muita gente. Existe uma estatística, né, apóstolo? De que nós temos mais gente fora da igreja, que passou pela igreja, do que está dentro da igreja hoje, né? Então, eu vou chamar de os feridos em nome de Deus, né? Que foram a uma igreja, congregaram, ouviram a palavra, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, confessaram a fé. No entanto, por conta de que, e eu penso bem isso que o senhor falou, a palavra é ministrada a todos, mas cada um, ela não é aplicada da mesma maneira, então cada um vai ter os resultados diferentes, e muitas vezes uma pessoa que está tentando fazer a coisa certa, olha aquele lá que às vezes nem aplica e está melhor que ele, começa a se sentir magoado, chateado, enfim. Né? Então, se você é um ferido, em nome de Deus, aplique o princípio que você acabou de ouvir da boca do pastor Neuci. O princípio da individualidade. O que o teu irmão fez, o que aquela pessoa que você viu fazendo coisas erradas fez, isso é um problema absolutamente dela. Você vai dar conta de si mesmo. É você que precisa desenvolver a sua fé. É você que precisa muitas vezes fechar os olhos, né, apóstolo, para algumas coisas que você vê dentro da igreja, porque a igreja, afinal, é um lugar onde as pessoas vêm doentes, vêm sangrando, vêm acorrentadas por vícios, e que alguns realmente não conseguem se libertar porque não estão ali por causa de Cristo, estão ali porque têm medo do que pode acontecer depois, por causa dessa humanidade que a gente tem de ansiedade, né? Então, é uma coisa muito interessante isso, o ambiente que a pessoa está, a disposição que ela tem de coração aberto para ouvir e aplicar. O evangelho que não fala de Cristo e que não é aplicável, nem evangelho é. Verdade. Só que nós estamos com tanta igreja, pastor. Cada igreja tem um produto para vender. Uns vendem uma unção de prosperidade, outros vendem uma cura, outros vendem um toque de poder. E o propósito divino para com a igreja é justamente salvar quem está perdido. Jesus cumpriu o seu ministério, venceu todos os principados, potestades, forças espirituais da maldade, colocou todas essas forças debaixo de seus pés
e deu esse poder para a igreja e se tornou o cabeça da igreja. Então, se você é de Cristo, você deve estar ligado a uma igreja que cumpre a missão de Cristo. E a missão de Cristo é salvar o perdido, amar o pecador, é praticar a justiça. Deus ainda governa aqui na terra através de princípios e verdades. Então Deus está governando através de mim, de você, pelas verdades e princípios que a gente vive, que a gente aplica. Então, e as pessoas que estão em dificuldades e vê a nossa postura, a nossa cultura, a nossa linguagem, os nossos comportamentos, os nossos propósitos de vida, porque nós não vivemos, quem é de Deus não vive para si. E o segredo da vida é não viver para si. E quem só vive para si já chegou no máximo. Mas quando nós vivemos para ser solução, nós somos um produto humano, olha aqui, ó, para humanos. Agora avalie-se que tipo de produto você é. Você é um produto humano? As pessoas desejam você, querem estar perto de você, lhe procuram. Você, como um produto humano, tem mercado para você, trabalho para você, amizade para você, espaço em algum lugar. A igreja, ela acolhe para preparar você para estar debaixo do governo de Deus. A igreja lhe prepara para você lá fora ser bem-sucedido. A igreja lhe prepara para quando encerrar sua vida terrena, você está preparado para a eternidade. Por isso que a morte para quem está ligado ao corpo de Cristo não é o fim, é uma promoção. Aí nós estamos falando da igreja como uma escolarização, onde você precisa aprender para que você possa ser melhor. Mas eu vou fechar esse episódio com uma pergunta caspiciosa, né? Por exemplo, o nosso ouvinte ouviu tudo isso que a gente falou aqui. E ele começa a pensar sobre a igreja onde ele está congregando. Ele começa a fazer esse balanço, essas avaliações de como o pastor é, de como a palavra é, porque a palavra precisa trazer solução, de quanto Cristo está sendo pregado naquele lugar, quantas pessoas se salvam, quantas pessoas se batizam, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. E se ele se identificar, pastor, que essa igreja que ele hoje está colocando a fé dele, colocando o trabalho dele, colocando o tempo dele, não é essa igreja que a gente está falando. O que ele faz? Eu passei por isso. Essa visão que eu tenho de igreja, eu tenho ela desde a minha conversão. Desde que a Bíblia, a palavra de Deus, foi iluminando o meu ser, foi se revelando para uma vida prática. Eu tentei, aonde estava, fazer com que mudasse, com que criasse espaço para todas as faixas etárias. Mas não. Criasse um espaço para o social, o convívio, a comunhão. Não. E aí chegou a vez de eu ter filhos com 10 anos e eu estava numa sinuca de bico. Obrigá-lo para ir na igreja, não tinha espaço para ele. Estudava de dia e o culto era de noite, dava sono, ou ele dormia dentro do meu carro, ou embaixo do banco onde a gente estava sentado. Tive que começar a orar. Deus, aonde tem uma igreja que eu possa e que possamos como família fazer parte? Quero dizer, você é responsável pela sua família, pelos seus filhos. E se na igreja que você está não tem espaço para os seus filhos,
e não há disposição do pastor se interessar em cuidar também de seus filhos, pelo menos no expediente de culto, nos expedientes sociais que a igreja tem, quero lhes dizer, ali não é seu lugar. O lugar que Deus escolheu para você congregar é onde toda a sua família é acolhida. É onde aquela visão que você tem de vida tridimensional tem ensino, tem a orientação. O pastor é responsável pelo nível espiritual de seu rebanho. O pastor é responsável pelo nível social do seu rebanho. E o pastor também é responsável pelo nível material, econômico do seu povo. Tem igrejas que tem membros que sabem mais que o pastor, tudo bem. Mas a maioria das igrejas que querem espiritualizar tudo, a vida material está lá embaixo. Por quê? Porque os pastores só querem o espiritual e não se interessam em preparar o povo para ter melhores resultados materiais. Não se interessam em criar expediente para o povo se socializar, se relacionar. Porque todos caminhamos para um lugar, a eternidade. E se nós não nos relacionarmos bem aqui, na família da fé, será que chegaremos lá? Pense bem nisso. Estou pensando. E aí eu já vou deixar uma pergunta para o próximo episódio. Para o próximo, pastor. Deixar uma semana aí para o senhor estudar. Até que ponto os pastores podem interferir na vida pessoal, familiar, econômica do seu membro? Mas isso a gente deixa para a próxima. Bom, eu já queria responder agora. Não, deixa para a próxima. Então, até a próxima, Deus abençoe. Tchau, gente.